A Margarida apresentou-me um caso de uma pessoa que ela está a tratar, que está e que tem um diagnóstico de hipertiroidismo, aquilo que a gente chama de ósseo normalmente, pela medicina, e que está a tentar safar-se da cirurgia. E eu tirei aqui alguns apontamentos. Eu gostava que vocês olhassem para este tipo de casos como exemplo de como estudar, exemplo de como trabalhar. Vocês vão trabalhar em magnetismo e têm uma coisa maravilhosa que se chama. Tem duas coisas maravilhosas. Uma que se chama tato magnético. Quer vocês achem que têm, quer vocês achem que não têm, mas têm. Independentemente de fazerem diagnóstico para a medicina oriental, para a medicina chinesa, por seja o que for, usem o vosso tato magnético. Seja para confirmar, seja para o apurar. Porque se vocês tiverem facilidade. Eu fazia isso. Eu ia procurar fazer um diagnóstico para a medicina convencional e depois ia passar a mão para tentar ver ou se sentia alguma diferença. Além do tato magnético, tem outra ajuda que para mim ainda é mais especial, que é aquela que faz funcionar o tato magnético. É que vocês são espíritos e têm espíritos ao vosso lado. Agora, eles não fazem nada se vocês não fizerem. E por isso é que este tipo de raciocínio, para mim, é extraordinário. Porque torna o trabalho vosso, porque vos faz aprender de cada vez que estão a fazer um trabalho. E porque vos faz ver e vos faz crescer. O que é que eu costumo fazer? E eu já vou apresentar isto da mesma forma que já tenho apresentado outros casos. A pessoa tem hipertiroidismo. É lógico que daqui a umas semanas, quando a gente for olhar isto através da medicina tradicional chinesa mesmo, a gente vai acrescentar aqui muita coisa. Nós não temos sustento da medicina tradicional chinesa nesta altura. Vamos ver o mais sucintamente possível. E é o suficiente para a gente poder ter ideias de diagnóstico. Hoje em dia a gente tem uma coisa que se chama internet. E dentro da internet. Mas a internet tem muita coisa que é falsa. Sim, mas tem muita coisa que é verdadeira. E não é muito difícil nestes campos a gente selecionar o que é verdadeiro e o que é falso. Vocês têm, por exemplo, um site que eu uso muito, apesar de já ter usado mais, que agora tenho outros melhores. Mas que é público e que é referência mundial em medicina. Chama-se Manual MSD. Se vocês forem procurar sobre uma doença, o manual MSD há duas versões, já para profissionais e para o público. Se vocês forem procurar sobre uma doença, o manual MSD, tudo o que é normal saber-se ou que é, está lá escrito. Garantidamente, o conteúdo que lá estiver é certificado. Se eu concordo às vezes é uma coisa ou não, isso é outra coisa, mas aquilo é o que diz a medicina. Então vamos ver o que é hipertiroidismo para a medicina. E diz assim: o hipertiroidismo é uma disfunção da glândula tiroide que produz hormônios T3 e T4 em excesso. Comecem a tomar atenção a determinadas coisas. T3 e T4 em excesso, acelerando o metabolismo. Olhem as palavras. Causa sintomas como perda de peso, taquicardia é o coração acelerado, aceleração, nervosismo e calor. A doença de Graves é a causa mais comum. O tratamento inclui medicamentos como iodo radioativo ou cirurgia. Eu depois pus aqui para baixo. Sintomas comuns: cardiovasculares, taquicardia, coração acelerado a mais de 100 batimentos por minuto e arritmias. Metabólicos, perda de peso, aumento da sudorese, intolerância ao calor. Psicológicos, neurológicos, nervosismo, ansiedade, agitação, tremores nas mãos.
Físicos, fraqueza muscular, especialmente braços e coxas, queda de cabelo, unhas fracas, intestino solto. Oculares, olhar fixo ou protusão dos olhos, aquelas pessoas que têm os olhos salientes, isso é um indício claro, dificilmente não tem hipertiroidismo. Comum na doença de Graves. Causas de hipertiroidismo. A doença de Graves é mais comum, onde o sistema imunológico produz anticorpos que estimulam a tiroide a produzir hormônios em excesso. Há aqui tantas palavras que nos podem dizer coisas. Nódulos tireoidianos bóxicos. Um ou mais nódulos caroços na tiroide desenvolvem a capacidade de produzir hormônios de forma autónoma, sem responder à necessidade do corpo. Tiroidite. Inflamação da tiroide que pode causar a liberação de hormônios armazenados na glândula para a corrente sanguínea, muitas vezes de forma temporária. Excesso de iodo. Ingestão de grandes quantidades de iodo, seja por medicamentos ou suplementos de contraste radiológico, tal. Medicamentos. Os indivíduos ou superdosagem de hormônios da tiroide, levotricina, tiroxina, para tratar de hipertiroidismo, pode resultar em hipertiroidismo. Tumores. Em casos raros, tumores na hipófise que estimulam a tiroide pode causa. Depois diz o diagnóstico é feito através de exames de sangue, papel. Diagnóstico, exames de sangue, medicamentos, tal, alternativas, sintomas podem ser atenuados, isto já não me diz nada. Manual MSD. Esta é a proposta ou descrição do hipertiroidismo segundo o manual MSD. Tomem atenção àquilo que estava aqui e àquelas coisas que eu fui chamando a atenção. Eu depois pus aqui uma das causas do hipertiroidismo é a doença de Graves, uma das causas mais comuns. Nem sempre o hipertiroidismo vem por doença de Graves, mas o mais comum é vir por doença de Graves. E só por curiosidade vamos ler aqui isto. A doença de Graves é uma condição autoimune que causa hipertiroidismo, onde o sistema imunitário estimula excessivamente a tiroide, resultando em produção de hormonal elevada. Os sistemas comuns incluem taquicardia, perda de peso, ansiedade, tremores, bócio, olhos saltados e por aí adiante. Tem aqui depois os sintomas da doença de Graves. Os diagnósticos e fatores de risco, que para nós não nos interessa. Agora eu ponho aqui em baixo, só particularmente. Ok, já vimos o que é que a medicina diz em relação a isto. Coisas que chamam imediatamente a atenção. Eu podia citar mais uma dúzia delas, que estavam ali descritas. Taquicardia. Coração que? Acelerado. Perda de peso. Perda de peso porquê? Aceleração do metabolismo. Aumento da sudorese porquê? Aceleração do metabolismo. Intolerância ao calor. Porquê? Por excesso de calor. Porque o metabolismo está a queimar. Está. Certo? Nervosismo, ansiedade, agitação, tremores. Isto indica-vos o quê? Todos estes sintomas indicam-vos o quê? Uma doença de defeito ou de excesso? De excesso. Evidentemente de excesso. Tudo aponta para excesso aqui. Fraqueza muscular, queda de cabelo fracas, intestino solto. E se é uma doença de excesso, intolerância ao calor. Se é uma doença de excesso, é uma doença de quê? É uma doença de calor. Yin e Yang. Calor é Yang. É energia. Certo? Matéria é Yin. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um desequilíbrio por excesso de calor. Já tenho um elemento de diagnóstico feito.
Esse excesso de calor até pode vir por alguma coisa de ter falta de calor. Pronto, mas os sintomas, a doença em si, o hipertireoidismo é uma doença de excesso de calor. Ponto final, parágrafo. Não há, isto é tão simples da gente perceber o que é que está aqui. O que é que diz a MTC, a Medicina Tradicional Chinesa? O hipertireoidismo é uma condição caracterizada pelo aumento da atividade metabólica decorrente da produção excessiva de hormônios tireoidianos. Isso a gente já tinha visto. Embora não exista uma correspondência direta para a tireoide na medicina chinesa, seus sinais e sintomas podem ser compreendidos a partir de diferentes doenças e síndromes, principalmente relacionadas ao fígado, coração, estômago e rim, e ao consumo progressivo do yin. Excesso de calor por deficiência de frio. A pessoa consome a massa muscular. Não tem massa, não tem yang. Aliás, pode ser por uma das duas coisas. Pode ser por excesso de yang ou por deficiência de yin. Pode ser logo por excesso em si, por excesso de calor, ou pode a origem ser na deficiência de frio. Excesso de energia ou deficiência de matéria. Olhem sempre para o calor e para o frio, que é mais fácil. Relacionadas ao fígado, ao coração, ao estômago e ao rim. Eu quase aqui punha o fígado, coração e rim, mas pronto. Este artigo apresenta a leitura da medicina chinesa sobre o hipertireoidismo. Isto também está na internet, eu fui buscar isto na internet. Seus mecanismos patológicos e as principais síndromes envolvidas, com foco no raciocínio clínico. No hipertireoidismo ocorre o aumento da secreção hormonal, perda de peso, aumento do apetite. Isto repetem outra vez, a gente já viu os sintomas do hipertireoidismo. Olha, repeti isto. Na medicina chinesa não há uma entidade correspondente à tiroide, por isso é compreendido a partir de padrões funcionais enquadrando-se em diferentes doenças como exaustão. Isto são as doenças que a medicina chinesa vê como enquadrando-se no hipertiroidismo. Exaustão, insônia, palpitação, depressão, sudorese, tremor, diabetes e quadros de calor intenso. Estresse emocional, dieta rica em gorduras e laticínios, estilo de vida e fatores ambientais. O mecanismo básico inicia-se na maioria dos casos com a estagnação de qi do fígado, fogo do fígado, que consome os fluidos corporais. A pessoa irrita-se, chateia-se, aquece, anda empolvorosa, gera calor e os líquidos começam. Por isso é que vocês viram ali a falar, na nossa medicina eles falavam nos nódulos, nos tumores, etc, etc, etc. Os nódulos e os tumores, para a medicina tradicional chinesa, são excesso de calor que resseca os líquidos e gera esses este consumo leva à deficiência de yin, gerado por calor por deficiência. Com a progressão do quadro, há comprimento da fisiologia geral, tal. Principais síndromes associadas: estagnação do qi de fígado. E depois tem aqui a forma da medicina chinesa de diagnosticar. E tem aqui os princípios de tratamento: acalmar o fígado, movimentar o qi, acalmar a mente. Depois eu pus aqui, por curiosidade, só alguns pontos de medicina chinesa que eles usam para tratar isso. Outro síndrome: calor no fígado, coração e estômago. Está aqui os sintomas para a medicina chinesa. Princípio de tratamento: movimentar o qi do fígado, drenar fogo do coração e estômago, acalmar a mente. Deficiência de yin do fígado e rim. Princípios de tratamento: nutrir o yin do fígado, nutrir o yin do rim,
Limpar calor por deficiência, acalmar a mente. É engraçado, não é? Umidade, calor no fígado. Princípios de tratamento: limpar calor do fígado, resolver a umidade, dissolver massas, acalmar a mente. Considerações finais: estes são os síndromes que eles consideram que dão origem os principais que dão origem ao hipertireoidismo. Porque eles não consideram doenças. Para eles, doenças não existem. O hipertireoidismo é um sintoma de uma síndrome. Considerações finais. O hipertireoidismo, sob a ótica da medicina chinesa, é uma condição dinâmica, multifatorial e progressiva. A correta diagnóstico é programa, por isso é indispensável a realização de um diagnóstico completo, respeitando os princípios da medicina chinesa e o raciocínio clínico individualizado. Pronto. Eu não fiz a proposta ainda, porque eu quero deixar isso para sábado ou para terça-feira, de um tratamento. Eu tenho uma proposta de um modelo de tratamento para o hipertireoidismo. Apesar de ele poder ter diversas origens, como a gente já viu. Mas há algumas que são aqui comuns, toda a gente já viu. Há pelo menos duas coisas sobre esta doença que a gente já chegou à conclusão. Primeiro, que é uma doença de calor. Em segundo lugar, que está focada no fígado, no rim, no coração e às vezes no estômago. Mas eu nem precisava de ir tão longe, porque se eu trato o fígado, estou a tratar o estômago. Porque por acaso ela queixa-se muito do lado esquerdo, que é sempre o rim. E a última vez que eu lhe passei o tacto, Fígado. é ali naquele sítio que ela tem a dor Fígado. e que fica ali a mão e não sai dali. Fígado. Pronto, mas isto não falha. Usem as duas coisas. Usem o diagnóstico, porque aí vocês vão. Comecem a tentar diagnosticar, porque aí vocês estão a começar a conhecer as doenças e a conhecer o próprio corpo e a conhecer os doentes e a ter um sistema de trabalho independente. E usem o tato para confirmar e para ir. Eu posso vos dar aqui um. Eu vou tirar isto e vou partilhar. Aqui, está aqui. Eu acho que tenho um papel que este. Vocês conseguem ver? Está não está partilhado? Não está partilhado? Não. Oh, podiam ter dito. Então há bocado também não estava. Estava. Você agora quando falou, agora estas últimas coisas não. Pois, então eu pensava que estava a partilhar. Agora conseguem ver? Sim. Isto é um mapa. Mas olha, isto corresponde a determinados pontos da acupuntura e da medicina chinesa. Isto não é uma coisa à toa. E isto é utilizado em algumas práticas holísticas, mesmo na medicina ocidental, apesar de ser extraído da medicina chinesa. Depois a gente pode falar melhor sobre isto. Mas vocês têm aqui, por exemplo, logo áreas correspondentes ao pulmão. Esta área que a gente chama humeral. O coração, o reverso do cardíaco. Ficou preto. Ficou preto a imagem. Porquê? Já. Ou foi só a mim? Não, foi. Não, ficou preto. Foi toda a gente. Já está. Aqui o coração que corresponde ao reverso do cardíaco um bocadinho mais acima. Depois tens aqui o baço e o estômago nas costas, do lado esquerdo. E tens aqui aquilo que a gente normalmente afeta como sendo o reverso do esplénico, mas que na grande maioria das vezes a gente está a tratar é o fígado. Aqui. O intestino delgado, o intestino grosso e o rins no básico. Isto é um ponto de partida. Eu não sei mais nada, vou agarrar por aqui.
Os órgãos na frente sei onde é que estão. Sei os centros de força, que vocês têm os mapas das outras terapias, da, da, da cura prânica, do Reiki, etc. Eu tenho. Isso é público para vocês. Portanto, vocês sabem quais são os centros de força que atuam sobre isso, sobre aquilo. Tem nas costas um mapa dos locais da acupuntura onde podem atuar. É fazer um bocadinho de raciocínio, ok, a doença é de quê? É de fígado, de calor, aqui é de frio. É evidente que mais tarde a gente vai chegar a uma conclusão ainda mais, isto vai aprofundando. Porque, por exemplo, eu tenho aqui o intestino grosso. E diz-me assim, mas isso é o Meng Meng, o Meng Meng. Ou, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho aqui o intestino grosso. Eu passo a mão e a mão para-me aqui no pulmão. Por exemplo. A gente depois vai ver que há uma relação entre os órgãos e as vísceras. E como a gente viu há bocado, quando há uma coisa yin tem que haver uma yang. Cada órgão que é mais yin, é cheio, há uma víscera que é mais vazia. E por exemplo, a víscera, o pulmão trabalha em conjunto com o intestino grosso. O que implica que se eu tiver calor no pulmão, por exemplo, provavelmente vou ter frio no intestino grosso. Se um está com excesso de uma coisa, o outro provavelmente está com defeito. Estão a entender a ideia? A gente há bocado, quando estava a falar da hipertiroidismo, eu não falei nisso, mas por exemplo, a gente falou do coração, do fígado e do rim, que causam hipertiroidismo. E falou que o coração era por aceleração, por calor no coração. O fígado por calor no fígado. Mas o rim não falou. Mas o engraçado é que o rim é por deficiência de frio. Porque quem controla o calor do coração é o frio do rim. Portanto, se o meu rim não mandar frio para cima, o coração aquece. Há sempre esta dualidade, como há muitas outras coisas, mas isso é uma coisa com tempo, com tempo, com muita paciência. Agora, há coisas primárias que vocês já podem pegar. Isto para mim parece-me frio ou parece-me calor? De onde é que vem? Vem do fígado, vem do rim. Está aqui, está na internet. E vocês fazendo o primeiro diagnóstico, depois fazem o segundo, o terceiro, e isto começa a ser fácil. E começam vocês a ter que compreender melhor